Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 do 11, do volume 11, são dois trechos, trechos 103 e 104. Trecho 103, 27 de agosto de 1915. A alma que vive na divina vontade se enche das qualidades divinas. Estava a meditar na santíssima vontade de Jesus bendito, e enquanto isso fazia, encontrei-me em Jesus e disse-me: minha filha, quando uma alma se funde em minha vontade, acontece como com dois recipientes cheios de diferentes líquidos, que um se derrama no outro, e um fica cheio do que continha o outro, e esse do que continha o primeiro. Tenta dando esse exemplo, para a gente entender essa fusão, da alma, com Deus, como esses dois recipientes. Interessante. Com dois copos de água, com dois líquidos ali diferentes, cheios de diferentes líquidos. E vamos imaginar assim, que quando a gente pega essas duas águas e mistura ela, coloca a água no outro copo, e mistura esses dois líquidos e ela se torna um líquido só, se a gente pegar dois líquidos diferentes e misturar, elas se fundem, e se torna um único líquido. Se mistura esses dois líquidos, e se torna uma coisa só. Então, assim, Jesus está falando que acontece com uma alma que vive da divina vontade, essa fusão, que a alma contém, ali, a alma contém Deus e Deus contém a alma ali, é essa fusão, se enche, fica cheio um do outro, como ele vai falar aqui. Muito interessante, muito grande, muito poderosa e meu Deus, é muito incrível, porque tudo isso acontece, pela vontade, muito incrível, muito poderosa a vontade, o que Deus colocou em nós, porque por meio da vontade, a vontade é a chave, para acontecer essa fusão, por meio da vontade. Olha só que coisa, é muito poderoso, é muito incrível. Então você imagina, por meio da vontade, a gente
ficar fundido com Deus, se conectar com Deus e se tornar uma coisa só com Deus por meio da vontade. Nossa. Então aí Jesus explica aqui. Assim a criatura fica cheia de mim e eu dela. Né? Então ele está falando que assim como esse exemplo dos líquidos diferentes, e quando se derramam no outro, né, eles ficam cheios, né, se contêm, ficam contidos um no outro, e este contido com o primeiro, ele fala, né? Aí, assim a criatura fica cheia de mim e eu dela. Então fica cheia de Deus. Então quando a alma se funde à vontade divina, se torna uma só vontade, então assim Deus vem habitar na alma, né? A vida divina vem habitar dentro da nossa alma e, consequentemente, né, é claro que ele vai trazer todos os seus bens, né? Então, ela toma posse de todo o ser de Deus. Imagina um Deus, meu Deus do céu. Então, a alma contém todo um Deus, né? E que vem contido nessa vida divina as suas qualidades, né? As qualidades divinas, atributos divinos. Então a alma toma posse, assim, se torna uma coisa só. Então ela deixa aqueles pensamentos humanos, pensamentos, aqueles raciocínios humanos, né? Ideologias, né? Atitudes, né? De vontade humana, né? Então muda completamente. O ser, a vontade humana deixa de existir para existir uma só vontade, que é a vontade divina, né? Ela se funde com a vontade divina, né? E aí ela toma para si, vamos dizer assim, né? Toma posse das qualidades de Deus. Então ela deixa o que ela era para se tornar, né? Esse, como Jesus fala, esse outro Jesus, né? Por meio da vida divina que habita na alma. Por meio dessa vontade tão poderosa, né, de Deus. E a alma se torna, fica cheia de Deus e Deus fica cheio da alma, né? É uma só vida. E como minha vontade contém, ó, santidade, então, a vontade de Deus, né? Deus, vamos dizer, se move, né? Toda a vontade divina contém toda a beleza, né? Todo o amor. Deus só, não, vamos pensar assim, né? Deus só se move por amor. O ato de Deus é belo, né? A vontade de Deus é incrível, né? Então, tudo que ele faz é para um bem, é por amor, é por misericórdia. Então, assim, a vontade divina contém toda essa beleza, toda essa qualidade, essa beleza, essas características, né? E a alma toma posse dessas características, né? Das qualidades divinas de Deus, que é a santidade, a beleza, o poder, o amor, né? É muito incrível, né? Assim a alma, enchendo-se de mim, né, por meio da vontade, né, na correspondência contínua, os atos contínuos de correspondência, né, tem que ser um ato contínuo, ininterrupto, né, é assim que vamos nos encher de Deus, né, nos atos ininterruptos, né, contínuos ali de correspondência a Deus, que essa fusão acontece, né. Assim a alma, enchendo-se de mim, fundindo-se e abandonando-se em minha vontade, tá vendo? Resignação, abandono à vontade divina, né? Vem a encher-se de minha santidade. Então ela toma posse dessas qualidades divinas, né? Então a alma se torna bela, poderosa, amorosa, santa, né? Misericordiosa, piedosa. Então, todas aquelas qualidades e os atributos divinos, né, de Deus. É transparente, verdadeira, né? De minha beleza e etc. No modo mais perfeito que a criatura é dado. E eu me sinto cheio dela. E encontrando nela minha santidade, minha beleza, meu amor, as olhos como se fosse coisa sua. Isso que aqui é incrível, né? Meu Deus, já me esqueci. Meu Deus, que Deus incrível. Então, eu imagino, ele sabe que todas essas coisas são coisas dele, mas ele fica tão assim, cheio da alma, que ele encontrando as coisas dele na alma, ele olha, meu Deus, olha como Deus é incrível. Ele olha como se fosse coisa da alma.
Como é que é muito grande isso, né? É muito grande, né? Dele olhar que são coisas dele, mas ele considera. Ele olha para a alma e considera como se fosse coisa dela, como se, né, fosse parte do ser dela, como se todas essas qualidades fossem próprias dela. É muito incrível isso, né? Então, as olha como se fossem coisas suas. Meu Deus, isso aqui, meu Deus do céu. E me agrada tanto que me apaixono de tal maneira que a tenho zelosamente guardada no mais íntimo de mim. Então ele guarda, né? Protege essa alma, guarda, zela, né? É zeloso, ciumento, né? Por isso que ele fala que ele é ciumento da alma, né? E a vou continuamente enriquecendo e embelezando com os meus atributos divinos, para poder sempre mais me agradar e me apaixonar. Então, né, nesse abandono, né, à divina vontade, na resignação. Então, a alma vai se enchendo cada vez mais, né, das qualidades divinas, se tomando posse, né? É assim que se toma posse, né? É por meio da resignação, por meio dessa correspondência contínua, né? Então, Deus ele vai ficando assim, arrebatado, e ele olha como se fosse coisa sua. Olha só que Deus incrível, né? Ele olha como coisa sua, né? E ele fica tão arrebatado que ele vai embelezando cada vez mais a alma, né? Ele vai enriquecendo cada vez mais, cada vez com cada ato que a alma corresponde, né? É uma beleza a mais, é uma santidade, né? Mais que ele vai embelezando cada vez mais, enriquecendo cada vez mais com suas próprias coisas, né? Que aí ele fala aqui com os atributos divinos, para ele poder cada vez mais se apaixonar e se agradar, se apaixonar, porque ele está vendo as coisas dele na alma, né? Esse abandono da alma, né? A divina vontade. Que ela fica assim, ela estava se abandono toda transformada nele. Então, é um encanto para ele, assim, ele fica encantado, arrebatado de ver ele mesmo na alma, né? Muito incrível. Trecho 104. 20 de setembro de 1915. A alma deve atar todos os seus atos ao Fiat. Continuando o meu habitual estado, meu amável Jesus fazia-se ver com os flagelos nas mãos, que tocava e golpeava as criaturas, e parecia que os castigos se iam tornando cada vez maiores. E entre tantas coisas, parecia que se estava forjando uma conjura contra a igreja, se forjando uma guerra, né? Uma conjura, uma guerra contra a igreja. E nomeavam a Roma. O bendito Jesus estava aflito e como que coberto por um manto negro e me disse: Minha filha, os flagelos farão ressurgir os povos, mas serão tantos que todos os povos serão cobertos de dor e de luto. Imagina, né? Então, né, para despertar as almas, fazer ressurgir as almas. Ele precisa derramar e golpear, que ele estava mostrando, né? Ali ele estava vendo que ele estava ali com os flagelos nas mãos para golpear as criaturas, né? Derramar os castigos, porque, né, é necessário, né? As almas estão ali à beira do precipício, né? É ofensas, e é como ele fala, né? O cálice está transbordando, né? De tanta ofensa, de tantos pecados, ingratidões. Então, a única forma de despertar as almas, né, para a verdade e salvar as almas, né? É isso, é os flagelos. E ele sofre, né, por castigar, né? Você vê que ele está falando aqui do manto no negro, né? Por causa das almas. Mas é necessário para ressurgir essas almas, né? Então ele vai cobrir, né? Toda, todos os povos de dor e de luto, mas é necessário, como ele fala, né? A alma só desperta quando toca na própria pele, né? A dor chega, né, até ela e a cruz chega, o sofrimento, a humilhação chega. Ela só desperta, né? Quando toca a própria pele, né? Quando está acontecendo com o outro, ela fica totalmente diferente. Então, né, é necessário, muito necessário, né? E a gente não pode ir contra a vontade divina de jeito nenhum,
É o que ele vai falar aqui, né? É o tema, o tema do trecho que está falando, né? Que a alma deve atar. Todos os atos, né? A ação, a operação, todos os atos, né? No dia a dia, né? Diante dos acontecimentos e circunstâncias que se apresenta, né? Deve atar os atos à vontade divina, ao faça-se de Deus, atar, né? Unir, né? Ser uma só vontade, que é o que fala do primeiro trecho, né? E aí ele vai falar aqui, não, ele falou aqui, né, que ele se vestiu um manto negro por causa das almas, né? Eu me consternava, então ele não aceitava, né? Ela sempre, naquela por obediência, ela tinha que, né, ela não aceitava, né? Mas Jesus já estava ensinando ela aqui, né, se conformar com a vontade divina, se unir à vontade divina, ser uma só vontade, né? Não ir contra a vontade divina, porque é necessário. Não tem outro meio, não tem outra forma, a ser por meio da cruz. Então é muito necessário, né? Então aí ela se consternava toda e lhe suplicava que se aplacasse. E ele, para consolar-me, me disse: Minha filha, fia-te deve ser doce nó, que une todos os teus atos. Né? É um nó que tem que unir, é união, né? A vontade divina, o face de Deus com o ato da criatura, né? Por meio da correspondência, eu faço-se Deus tomar vida no ato da criatura, né? E se tornar uma coisa só, né? A alma ali, Deus tem a companhia da criatura, a correspondência, né? E ele está falando isso, é um doce nó, né? A alma tem que se conformar, não entrar em objeção com a vontade divina. Assim que minha vontade e a tua formarão o nó. Tá vendo? Uma coisa só. E deves saber que cada pensamento, palavra, ato, atado com minha vontade, são outros tantos canais de comunicação. Então, cada vez que assim, é uma continuação, né? Do outro trecho, né? Então, a alma, quando se funde com a vontade, se torna uma só vontade. E nessa correspondência contínua à vontade de Deus, sendo uma só vontade com a de Deus, né? Nessa correspondência contínua, abre, né? Os canais, nessa correspondência contínua, abre os canais de comunicação com Deus. Né? Então, o que abre essa comunicação, o conhecimento e a alma cada vez mais ali se aprofunda no conhecimento de Deus, conhece cada vez mais a Deus, é por meio da correspondência, né? A gente correspondendo a Deus, a gente vai entender o para quê daquelas situações e acontecimentos que está se apresentando, né? Então, abre o canal de comunicação, a correspondência, e a gente vai entendendo o para quê das situações. Ele vai explicando, né? Então, se a gente não corresponder e tiver objeções com a vontade, a gente não vai nunca compreender, né? Essas objeções, ela fecha o canal de comunicação e a gente não compreende, é o que a maioria das almas vive, né? Por o canal estar fechado dessa comunicação, por elas se objetar à vontade divina e que ele faz suas próprias vontades, elas não compreendem o que está acontecendo no mundo, o que acontece no dia a dia, nas suas vidas, não entende o para quê daquele sofrimento, o para quê daquela doença, daquele problema financeiro, não entende os acontecimentos, né? Então, a correspondência, né, é um canal de comunicação, abre esse canal, né? A resignação, a correspondência, abre o canal de comunicação entre Deus e a alma, é muito importante, né? Então, é a vontade. A vontade abre esse canal de comunicação, né? Se todos os teus atos forem entrelaçados com a minha vontade, nenhum canal de comunicação divina estará fechado entre eu e tu, tá vendo? Então, se a gente sempre corresponder e manter esses atos contínuos, né? Unido à vontade divina continuamente, né? O canal vai estar sempre aberto, né? Nunca se fechará entre a alma e Deus, né? E a alma, né, vai ver a luz em tudo e vai compreender o paraquê de tudo. O que Deus está fazendo, o pensamento de Deus, o paraquê de cada situação. Então, muito importante entender isso aqui, né? E a gente fica muito atento para não fechar os canais de comunicação, né? A gente ficar muito atento para
não interromper os atos contínuos, né? Porque senão o canal fecha e a gente não compreende o que Deus está fazendo, o que Deus está comunicando, né? Fica difícil de compreender, né? Então, é importante entender isso aqui, né? Amém? Fiat.